Dia, gente linda! Sejam muito bem-vindos nessa segunda-feira aqui em Ribeirão tá meio nublado, meio sem saber como é que é. Estamos aqui diretamente de Ribeirão Preto ao vivo. Daqui a pouco eu vou receber aqui a Nutribia, né, minha parceira de todas as segundas-feiras, e vou tentar fixar aqui, vocês me ajudem. É a primeira vez que eu vou fixar aqui o tema da nossa live de hoje, segunda-feira. Vou deixar a Bia entrar aqui também para a gente conversar, né? Que é um tema sobre por que será que eu procrastino, por que será que eu tenho dificuldades todas as vezes que eu falo que eu vou fazer uma mudança na minha vida, né? Seja uma mudança em nível emocional, em nível nutricional, ou seja, né? É segunda-feira, eu quero perder peso, é segunda-feira, eu quero começar a me cuidar emocionalmente. Então, por que isso é difícil para mim, né? Conseguir transformar meus hábitos de vida. Já que nós estamos falando de segunda-feira, de autocuidado, né? Por que não falar sobre esse tema? Oi, Bia, bom Bom dia. dia! Tudo bem? Tudo certo? Tudo bem? Tudo nublado por aqui? Pois é, aqui nós estamos assim também. É bem fora do meu costume acordar e tá assim meio. Ultimamente até tem acontecido bastante, mas é bem fora do meu costume isso acontecer aqui da cidade. Mas. E ontem à noite era tipo umas quase 11 horas quando eu fui deitar. E nós estávamos com mais ou menos 28 graus, e hoje eu acho que deve estar fazendo uns. Deve estar lá fora uns 20, 21 graus. Então, tipo, para nós a Bom. oscilação é grande, né? Aham. Ah, para nós aqui no sul, super acostumados. Bom, então vamos lá. Eu dei uma introduzida aí no nosso tema de hoje, né? Essa questão, é, a gente bater esse papo aqui sobre porque quando eu começo uma atividade, né? Seja emocional, seja nutricional, que é o nosso tema principal, mas qualquer coisa de autocuidado, pode ser atividade física, né? Ou trazendo, né, amarrando com a semana passada da nossa live, que é introduzir uma mudança de hábito, que foi o seu desafio aqui pra gente, né? Por que que eu começo e paro, por que que eu procrastino, enfim, né? Vamos falar sobre isso. E hoje eu trouxe meu café da manhã saudável para repartir com vocês. Ah, muito bem. Eu estou É... só na bebida hoje. É o cafezinho com leite, que eu não abro mão. Ah, tamo junto, vamos fazer um tintim. Aê! Bem A, adulta a minha caneca, né, gente? Bem adulta. a Bia tá falando isso também, gente, porque outro dia eu compartilhei com ela que eu acordo e não tenho fome às vezes. E aí ela disse para mim, senhorita, vamos transformar isso. Então, ó, mudança de hábito, viu, Bia? Eu, Isso o Corpo aí. Explica, análise corporal juntos aqui e meu café da manhã saudável, que é o meu ovinho mexido. Vamos juntos com você na Muito live, com bem. todo mundo. Isso aí. A gente tinha feito, né, o nosso desafio na live da semana passada de um item de autocuidado que nós implantaríamos para fazer todos os dias a partir de segunda-feira. O meu foi o consumo de líquido, né, que eu falei. Até é estranho para uma nutricionista dizer que não estava tomando a água necessária, mas bem nessa linha, assim. Eu estava fazendo outras coisas, correndo, atendendo, me preocupando com qualquer outra coisa, menos comigo. Então, o que eu deixava de lado? A minha água, né? E Pois é. consegui vencer essa semana também. Ontem foi o dia mais difícil porque eu super saí da rotina, mas mesmo assim, ontem de noite eu dei um jeitinho e consumi o meu líquido. Então são essas coisas de autocuidado, né, Kelly, que a gente vem falando mesmo. Eu acho que é E eu acho exatamente que. isso. Pode falar. Pode falar? Eu acho que é exatamente isso a nossa proposta e nosso tema de hoje, né? Mostrar que, embora nós somos profissionais, que há muitos anos lidamos com essas profissões que nós, né, estamos aqui compartilhando com vocês, que nós sabemos o que nós precisamos fazer, às vezes também nós encontramos alguma dificuldade, né? Mas, assim, qual que é o diferencial? Eu logo identifico e logo me prontifico a me
voltar para o meu autocuidado, né? Então, porque que acontece? O que é essa coisa aí da procrastinação? Às vezes, a pessoa se propõe a fazer uma mudança de hábito, só que ela começa de uma parte muito difícil ou com uma proposta muito ampla, né? E aí, o que acontece? Ela não dá conta. Então, é claro que nós somos seres humanos, cheios de atividades, as mulheres nem se falam, né? Porque não adianta, é do gênero. A gente faz mais coisas ao mesmo tempo, a gente faz mais coisas. É uma questão do gênero. Só que existe uma diferença entre, né, a gente saber o que precisa fazer e ir adaptando, né, e conduzindo essa situação, e a gente simplesmente começar, não dou conta, não é para mim, parar, né? Ou ficar assustada, porque também isso acontece muito, né? Bom dia, Drica, isso acontece muito, né? Então, a pessoa começa, aí ela vê que aquilo é muito diferente do que ela imaginava, porque na cabeça é muito mais fácil do que na prática, e às vezes ela interrompe aquela situação, aquela novidade, aquele autocuidado, aquele momento, né? Pensando, não, não é para mim, eu não dou conta, sendo que a gente pode readequar. Inclusive, são os nossos papéis aqui, né, Bia? Um dos nossos papéis Exato. principais nesse suporte, nesse apoio, tanto nutricional como emocional, é ir conduzindo a prática, ir conduzindo, né, a mudança, é conduzindo o autocuidado para aquilo que vai fazendo sentido. Gente, nós não somos seres fixos, a gente não nasce, cresce, se multiplica e morre, como falava na biologia quando eu ia na escola. Não sei se na Bia era dessa época ainda, mas na minha época era Sim, isso, né? Você nasce, cresce, reproduz e morre. Eu ficava pensando que vida chata, né? E a gente não, nós não somos isso, nós não somos padrão, né? Então, muitas vezes o que funciona para mim não funciona para Bia. A gente tem conversado bastante sobre isso, né, Bia? Que assim, muito. inclusive considerando os traços de caracteres, a personalidade, o estilo, a cidade, vocês veem, eu e a Bia, a gente mora em regiões totalmente diferentes Muito e diferentes, tá? pois é, a gente adapta tranquilamente, né? Então, tipo, nós conversamos sobre nutrição, a gente conversa sobre questões emocionais, a gente conversa sobre atividade física, cada uma tem seu horário, seu estilo, seu jeito, de vez em quando uma esquece, a outra lembra, a outra dá uma cutucadinha na outra. E aí, a gente acaba exercendo aqui, né, nossa função profissional entre nós duas, na nossa parceria, na nossa amizade, mas o segredo, né, ele não é complicado, né? Ele é simples. É você ir, né, readequando. Sabe que eu tenho o costume de comparar, enfim, mudanças com um vaso, né? A gente tem um vaso lá, um vaso de barro, de porcelana, de vidro, de qualquer coisa. A gente precisa primeiro quebrar esse nosso vaso para depois voltar a construir ele da nova forma, da forma que a gente deseja, do novo formato, né? E para quebrar dói. Quem já quebrou alguma coisa na vida, né? Eu, por exemplo, meu máximo foi quebrar um dedo. Cara, que dor! Era só um dedo, mas quebrar dói. Dói na hora que quebra, dói durante o tempo de conserto. Então não é fácil, mas também ele não Não, precisa ser um processo tão difícil, né? Ele pode não. ser algo mais lento. Eu vejo assim, dentro da minha realidade, Kelly, aparece muito, tipo, o paciente, ele tá estressado, né? Estressou no trabalho, enfim, chega de noite, o que que ele faz? Pede uma pizza, se enche de doce, toma uma cerveja até não poder mais. Pra quê? Pra curar esse estresse. Gente, não cura, não cura, não é essa a mudança Não. que você precisa. Você precisa ir na raiz. Para ir na raiz, você precisa ir fundo, dói. Dói de verdade. É isso mesmo. Acho que vale para todas as nossas relações de profissão e de cuidado, né? E que às vezes seja. Desculpa, gente, tá muito seco aqui. Que seja uma cerveja. Às vezes a pessoa falou, não, mas eu tomei só um copo, só uma dose de pinga, gente. Falando em saúde emocional, eu trabalhei muitos anos, né? Esqueci minha água no quarto, você acredita? Desculpa, eu trabalhei muitos anos, né, com essa questão de avaliação e acompanhamento de dependência química, né? Porque está totalmente Uhum. relacionado, né,
tá mais um pouco mais a questão emocional do que a da nutricional, porque até quem bebe muito não come tanto, né? Então tem uma questão nutricional negativa, porque a pessoa fica com baixa de nutrientes, enfim. E às vezes a gente identificava, né, para encaminhar para o psiquiatra, para o médico, porque nem enfermeira, nem psicóloga, nem psicanalista faz, né, Uhum. diagnóstico, nem prescrição de medicação, né, e muitas vezes nesses casos precisa entrar com a medicação para poder ajudar né, no desmame da bebida, né. Muitas vezes a gente identificava pequenas quantidades, porque não é sobre a quantidade necessariamente para algumas coisas. Nós duas trabalhamos muito com quantidade, porque tanto a Bia como eu, a Bia, né, é nutricionista comportamental e eu sou cuidadora de emoções e também, né, ajuda a adequar a alimentação nesse sentido, porque nossos olhares se complementam. A Bia com uma parte, eu com a outra, e a gente se complementa nessa questão, né? E muitas vezes, quando a gente vai, eu e a Bia acompanhar, a gente adequa a quantidade também, além da qualidade, mas na bebida, às vezes, a quantidade não é o que determina se a pessoa é alcoólatra, é dependente, né, ou não, porque hoje já não se usa mais esse termo alcoólico ou alcoólatra, mas assim, não é isso que determina. O que determina é a dependência mesmo, a frequência com que usa, o que aquilo desperta, né? Então, eu acho que quando a gente fala de mudanças de hábito, a gente precisa trazer esses exemplos, né? Porque às É vezes a muito pessoa vai chegar para mim e importante. falar, não, mas eu não bebi muito, eu bebi uma dose. Mas se eu bebo uma dose toda vez que eu tô tenso, estressado, para mim, da saúde mental, né, da saúde emocional, do autocuidado, desse lado mais emocional, já acende uma luzinha vermelha. Como para a Bia também, Exato. que ela já tem esse olhar. Só que, né, é isso que ela tá falando. Às vezes a pessoa, ao lidar com as emoções, ela enfia o pé na jaca, que não era na jaca mesmo, que ainda se fosse na jaca a gente ficava com mais facilidade de arrumar. Melhor. É, do que, né, ela enfia o pé na jaca e aí, né, tem essa questão. Eu achei interessante sua metáfora do vaso, porque eu gosto da metáfora do curativo e da cirurgia. Eu uso muito ela, Uhum. né? Que é a mesma coisa, só que, né, é a cara da enfermeira, né? A gente dá aquela limpada, né, no curativo, a gente faz lá a cirurgia para cortar, tirar mesmo alguma coisa e aquilo dói. E é o mesmo, é É. perfeito o exemplo, porque é o processo realmente, né? É sobre isso mesmo que funciona. Porque as pessoas se iludem. Então, né, elas vêm para fazer terapia, ou elas vão para fazer acompanhamento nutricional, ou né, atividade física, que é a mesma coisa. Aí meu músculo ficou doendo, lógico, estava parado, você nem sabia que você tinha aquele músculo. Nós mesmos, né? A Bia faz atividade, eu faço atividade há muitos anos, muito mais que uma década. E, tipo, gente, tem hora que eu descubro um músculo, eu falo, da onde você saiu, Novo. fofo? Exato, Da onde você exato. saiu? Que, tipo, eu não tô sedentária e cadê, né? O que é isso? Então, faz parte, né, dessa questão e ela não pode te imobilizar. Então, se eu faço um agachamento, que não é um exercício que eu faço com frequência, e eu tenho uma dor, eu sinto um músculo, eu não vou fazer o agachamento todo dia, porque ele também precisa descansar para voltar e ficar funcional esse exercício, né? Então, tipo, nas nossas profissões também vai doer uma questão, a gente vai deixar aquela questão sendo digerida, a gente vai partir para outra, eu mais na questão emocional, a Bia, né, monta um cardápio pensando nisso, então, olha, de acordo com a sua realidade, olha eu falando por você, que eu falo pra caramba, né? Então, de acordo com a sua realidade, a gente vai adaptando, né, Bia, aquilo que faz mais sentido, Exato. aquilo E que a eu gente acho que tá... respondendo bem a nossa pergunta, né, da live, por que eu procrastino as mudanças? É por isso, porque ficar parado, tá tudo bem, eu já tô nisso hoje. Dói muito menos eu ficar mascarando o meu estresse com doce, com gordura, com bebida, do que eu tratar ele, do que eu ir lá na raiz e tratar. Então, por enquanto, eu vou procrastinar mesmo, né? Porque tá mais Pois é. fácil. E quando a gente começa um processo de reeducação, quando a gente começa um processo onde vai dar uma mexidinha naquela ferida, a gente precisa fazer um pouquinho dessa mudança, é onde a pessoa tende a querer desistir porque tá doendo, porque tá machucando. E às É. vezes, Kelly, porque a pessoa não se acha capaz.
porque ela, né, eu sou muito tranquila com as minhas metas. Eu sempre desenho 3 metas por consulta para paciente, eu sou muito tranquila com elas, né? A gente vai fazer sempre o melhor que a gente pode, e o melhor que a gente Isso. pode não precisa ser o perfeito. Mas, de perfil para perfil, né? Tu que trabalha muito com perfil, de perfil para perfil, o melhor para ela é o perfeito, senão não vale de nada. Só que não é assim. A gente tem que trabalhar mesmo com o melhor que a gente consegue. Se eu, né, me dispus a comer 3 frutas por dia, gente, hoje eu comi 3. Bah, amanhã eu comi uma só. Eu tô de parabéns porque eu comi uma. Antes eu não comia nada. Então, né, dando o seu exemplo da bebida. Se eu bebia 2 copos toda noite, hoje eu bebi um, amanhã eu bebi 2, tá tudo bem. Eu estou de parabéns por ontem que eu bebi um. Para amanhã eu vou tentar voltar pro um até eu conseguir zerar isso, né? Então eu acho que é muito importante durante esse processo para não desistir, para não procrastinar, reconhecer as suas vitórias, sejam pequenas e grandes. E não trabalhar com o 8 ou 80, né? Tem 72 possibilidades no meio disso. Então, eu não fui 100%, eu não fui perfeita, mas tu não ficou parada. Isso é maravilhoso. Exa- Exatamente isso, né? Eu acho que já que a gente tocou aí, eu não sei nem por que que eu lembrei desse tema agora, porque eu nem estava pensando nisso de verdade, mas já que a gente tocou nesse assunto, né, da bebida, eu acho que os alcoólicos anônimos ajudam muito a gente nessa questão de mudança de hábito, quando eles trazem o lema só por mais 24 horas. Foi uma coisa que quando eu entrei em Aí. contato, para mim, foi um divisor de águas, né? Eu acho que vale a pena a gente lembrar disso o tempo todo. Por quê? A história do proibir, ela manda uma mensagem para o sistema nervoso central, para sua mente, para o seu cérebro, para Bloqueia, o seu né? inconsciente, de que nunca mais é o luto, é a morte, é o desespero. Você vai lá e você compulsivamente pode comer aquilo. Né? Às vezes você vai se sentir na necessidade de consumir aquilo compulsivamente. E se eu pensar, não, eu não vou comer hoje, mas eu vou comer amanhã, não vou... aquilo te dá um outro mesmo ponto de vista, né? Então, somando a isso que você está trazendo, que sim, não, a gente não é linear e uniforme, não existe essa linearidade romântica que o mundo coloca na gente, que todo dia a gente vai conseguir tudo. Né? E aqui a gente pode ter mães, profissionais de 2 turnos, recém-casadas, né? Às vezes você está mudando a sua vida, a gente não importa, vamos parar de julgamento, né? Então você está É isso aí. transformando a sua vida, você está em outra fase da sua vida, né? Ah lá, um elogio, Bia, amei, olha. Bom dia, Ela é André. top mesmo, gente. E aí, bom dia. E aí, foca nisso. Você está em movimento de mudança, né? Então, tanto, olha, não deu para fazer todo dia, mas deu para fazer e eu não desisti, porque o problema eu tomei 2 hoje, amanhã eu tomei uma. No outro dia eu não dei conta, eu tomei 2. No outro dia eu tomei 2 ou 3, aí você está fazendo um contra-serviço. Mas não, hoje eu tomava 2, hoje eu já consegui tomar uma. Amanhã eu não consegui, mas depois amanhã, depois eu tomei uma. Veio fim de semana, veio o aniversário, eu tomei 2. Gente, é uma coisa que é diferente que a gente pode ir trabalhando, né? Mas lembra quando tiver acontecendo isso, de que, olha, não, eu não vou tomar 2 hoje, mas quem sabe amanhã? Mas aí amanhã você pensa, não, mas amanhã, hoje eu não tive necessidade de tomar 2, né? Se algum dia eu tiver, eu tomo, que é a história das 24 horas, né? É Que isso é. aí. Então, vai associando uma ferramenta à outra e os nossos atendimentos, eles ajudam, são importantes por conta disso, porque a gente vai ajudando a nortear, vai ajudando a ajustar essas dificuldades, vai te lembrando em todo encontro, né, em todo exercício, né, porque entre o meu atendimento e a Bia o da Bia tem algumas diferenças, né? Geralmente as pessoas me encontram 1 ou 2 vezes por semana, seja de forma virtual, seja de forma presencial, né? E esses encontros, eles servem exatamente para isso, para reforçar, para readequar, para olhar o que você teve de dificuldade e te ajudar. E os da Bia, embora não sejam online ou presenciais semanalmente, mas semanalmente ela tá ali te dando um reforço, É né? isso aí. E essa é a importância dos atendimentos, né? Dos segmentos com profissionais. Porque quando a gente faz sozinho, às vezes a gente desanima, a gente interpreta errado, a gente tem uma crença limitante, um mito que a gente está lidando, às vezes a gente não consegue.
E aí, uma segunda coisa que eu gosto muito de falar, além dessa coisa dos 24 horas, é você pensar que. Gente, me deu branco! É que você. Bia, me ajuda. Enfim, eu acredito que é isso de pensar que tudo é uma vitória, né, Kelly? De Isso. que Tudo é tá tudo processo, bem né? se não deu. Isso aí tudo é um processo. E vai doer, né, Kelly? Eu acho que é muito importante a gente frisar que as pessoas desistem porque dói. Gente, vai É, doer porque a gente tá mudando, porque eu tô saindo do que hoje é a minha zona de conforto. Por mais que eu acho que não existe uma zona de conforto, eu estou sim na minha zona de conforto. É a minha zona de conforto aquela. Qualquer mudança que eu for fazer vai ser difícil. O que eu não posso é desistir. O que eu não posso é jogar a toalha para tudo aquilo que eu já conquistei. Se tudo aquilo for um dia, gente, já tá maravilhoso. É um dia. Já é uma conquista. exatamente. Eu acho que é isso. Acho que a Bia travou. Não sei se travou para vocês, travou para mim. Eu espero que não ter Ah, travado. voltou. Voltou. Alguém travou aqui. É, isso que eu ia falar. Uma de nós travou. Para mim, apareceu. Mas, gente, é isso. Nosso recado, nossa intenção é fazer aí 20 minutos de live. Parece que não, mas em 20 minutos a gente trouxe coisas aí que a gente trabalha, às vezes, a longo prazo, porque é todo dia, né? É todo dia, é todo dia. Então, por mais 24 horas, procurem se conscientizar que hoje é o Dia Mundial da Mudança e proponham uma mudança para vocês, né? Mesmo sendo pouquinho, mesmo sendo devagar, por exemplo, né? Eu me propus a dormir mais cedo, eu tenho dormido 10 minutos mais cedo. Eu me propus, em termos de mudança, né? Me comprometi aí com a Bia de que mesmo que eu comesse pouco, eu ia comer na hora que eu acordasse, né? Porque estava dando uma certa alteração na minha fisiologia, cada um é um, né? Então, olhar para cada um, não se compare com a vizinha, não use o método da vizinha, tá? Não use o método, serviu para a mãe, serviu para a filha, serviu para o marido, não serve para você muitas vezes, né? Então, é importante a gente olhar para a gente, perceber nosso autoconhecimento e trabalhar os nossos julgamentos e a nossa culpa e a nossa cobrança com a gente mesmo, porque o nosso tema é autocuidado, né? E aí, então a É gente tem que isso aí. olhar mais para a gente de uma forma mais gentil, né? Ah lá, É isso aí. a Adriana recomeçando pós-férias. Foco, Dri. Foco aí que vai Isso dar aí, certo. gente. É É. isso aí. E lembrando Gente, então, né? Mudança ela dói porque a gente saiu do nosso conforto. Mas não é porque doeu que a gente tem que parar, é porque doeu que a gente tem que continuar. Aproveitar que já doeu esse dia, não vai doer esse dia de novo, né? isso Então aí. vamos novamente. Chega de procrastinar aquilo que a gente precisa mudar. Chega de procrastinar nós mesmos, nosso autocuidado, nossa vida, nossa saúde. Chega, tá na hora de começar a cuidar de nós aos poucos, né? Eu costumo dizer, sem pressa e sem pausa, mas sempre pensando que vale a pena doer um pouquinho para depois ser uma lembrança de coisas que você não faz mais. Isso. É isso aí. Eu acho que assim, só posso agradecer a presença da Bia e de todo mundo que esteve aqui com a gente. Tem sido muito bom fazer essas lives de manhã para mim. Eu estou muito feliz, né, que a gente possa vir aqui despertar o autocuidado em vocês, né, de manhãzinha na segunda-feira, que é o momento que as pessoas pensam, meu Deus, agora eu me comprometi a fazer alguma coisa e como é que eu vou fazer? Né? Então, por isso que nós escolhemos a segunda-feira de manhã para dizer para vocês, é possível, né? Nenhuma de nós se arrumava às 7 horas da manhã para estar online e agora nós estamos aqui, né, nos desafiando, né? Levantar da cama é uma coisa, gente, acordar e vir para a luta é outra. Então, vamos, Bem vamos diferente, juntas. muito diferente. Vamos Isso aí. juntas. Eu acho que a nossa meta aqui é estar junto de vocês, né, num horário que não é tão habitual para todo mundo, para que a gente possa ressignificar aí nossos dias, né, trazer mais luz, mais vida para o nosso dia a dia. Então, Bia, gratidão e a gente se Eu vê que aí, agradeço, Kelly. Semana que vem estamos novamente aqui. com certeza, firme e forte. Isso aí. Então, tchau, gente. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Boa semana. Tchau.